Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Rafa Android. Na dica de hoje eu vou estar demonstrando para você uma ferramenta muito útil que você está no Linux para criar máquinas virtuais. Mas não é o VirtualBox, é o Gnome Boxes. Mas antes de iniciarmos essa dica de hoje, eu peço você para deixar a sua curtida, seguir o nosso canal e ativar o sininho de notificações. Desta forma você vai ficar atualizado nos melhores vídeos e dicas aqui do canal do Rafa Android. Pessoal, então segue essa dica aí, Gnome Boxes. Senhores, então, iniciando aqui, né, vamos precisar de acionar o terminal. Então você pode, através aí de atalho, Ctrl Alt mais T. Então você vai precisar de entrar como usuário super administrador, né? E então basta você digitar esse simples comando aqui, ó. Então, apt install Gnome Boxes. Ele já encontrou, né, o repositório, os pacotes necessários aí. Então você basta confirmar aí com sim. E o processo de download e instalação dos pacotes necessários para o funcionamento do Gnome Box será iniciado e rapidamente será concluído. Ok, então já foi feito a conclusão, né? Mais uma vez para encerrar o super, né? E agora sim o usuário comum que ele fechou. Beleza, vamos procurar então o Gnome. Olha aqui, ó, já achou pra gente a aplicação para fazer as virtualizações iniciadas, né? Então a gente já começa com a tela de boas-vindas, né? Um pequeno tutorial. O Boxes, né? Ele facilita a instalação e execução de máquinas virtuais e também é compatível com as conexões do tipo SPICE, VNC, RDP e SSH. Mais uma novidade aqui, né? A instalação expressa é uma forma muito prática. Acho que esse é o grande diferencial em comparado ao VirtualBox, por exemplo, que você facilita, né, a instalação de máquinas virtuais, selecionando a instância que você quer, por exemplo, uma máquina virtual baseada em Fedora, e ele vai fazer a instalação sem você precisar de baixar uma ISO. Ele já vai criar um perfil baseado naquelas configurações mínimas necessárias para a máquina virtual funcionar. Então, exatamente isso que ele fala aqui, né, que o download dessas máquinas virtuais são facilitadas. Basta você definir e iniciar, ele vai fazer essa configuração automaticamente. E se você quiser compartilhar arquivos da sua máquina física para a máquina virtual, você pode fazer, né, aquele conceito de arrasta e solta, vai funcionar perfeitamente. Após encerrar, a gente tem essa interface visual que vocês estão vendo aqui, né, onde a gente tem esses botões de atalhos aqui, e o que vai interessar para a gente vai ser esse botãozinho de mais, que é onde que a gente vai criar a nossa máquina virtual. No caso, essa primeira opção, criar uma máquina virtual. Olha que interessante aqui, ó. Ele já me dá as opções de downloads em destaque, né, no Red Hat, Ubuntu e OpenSUSE. E se você quiser, por exemplo, fazer o download de outro tipo de sistema operacional que não é um desses três aqui, você pode selecionar uma dessas opções. Vamos ver essa primeira opção aqui de download do sistema operacional. Olha lá, ele já me dá algumas opções, né? Algumas opções além daquelas três. A gente pode baixar o Debian já na versão 10, né? E o Endless OS, olha que legal. Além do Debian, OpenSUSE, a gente tem o Clear Linux OS. Você pode instalar, olha que legal, o Android também, né? Fazer uma máquina virtual do Android. O Fedora na versão 31, né? Temos aí as versões Live, NetInst, a versão DVD, né? A gente tem aqui também o Fedora Silverblue 31, o Alt Server, Alt Education versão 9, né? O Alt Workstation, algumas outras versões, na verdade várias versões do Endless OS. Vocês podem inclusive pesquisar aqui, por exemplo, se eu digitar Ubuntu, ele vai filtrar para mim e vai mostrar para a gente aí todas as versões, inclusive as LTS anteriores. Então essa opção aqui, você, ao selecioná-la, ela vai abrir aquela janela do gerenciador de arquivos e você pode selecionar a ISO desejada. Então pode ser uma ISO de um sistema operacional que não apareça por aqui, por exemplo, Windows, né? Não é problema, você consegue também rodar o Windows
daqui dentro do Gnome Box, tá? Bom, então eu vou fazer a criação da primeira máquina virtual, né? A gente vai vir aqui, opção criar uma máquina virtual e vamos escolher, por exemplo, aqui o OpenSUSE Leap, né? Basta você clicar. Essa primeira etapa aqui, ó, é uma instalação expressa. Ela é muito prática da seguinte forma: você não vai precisar de fazer a seleção, criação de usuário, seleção de teclado, colocar a criação de partições, né? Isso é feito automaticamente se a opção instalação expressa estiver ativa. Eu defini aqui um usuário e uma senha e vou clicar em próximo, né? E ele já me mostra aqui então qual que vai ser o perfil dessa instância, né, do OpenSUSE. Vai ter uma máquina virtual então de 2 GB de memória RAM e o disco virtual de 17 GB. Eu posso vir aqui em personalizar e alterar essas propriedades, tá bom? Por exemplo, posso aumentar para mais memória RAM, né? Posso aumentar o HD se assim for de necessidade, tá bom? E aí selecionei, basta criar. Então já começa rodando aqui a criação dessa instância do Gnome Box. Você pode entrar e verificar o que está ocorrendo. Olha que legal. Então o processo é todo automatizado na instalação expressa. Ele vai fazer toda a seleção das configurações padrões e vai te entregar a máquina pronta, sem você precisar de fazer nenhum tipo de mudança ou configuração, tá? Eu posso inclusive, enquanto está instalando essa máquina virtual, fazer a instalação de outras máquinas virtuais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, né, vou criar uma nova máquina. Aqui eu vou selecionar, né, procurar, por exemplo, Debian 8 aqui, né? Vamos baixar a versão de 64 bits. Se você não tiver a ISO já baixada, ele vai fazer o download dessa ISO seguindo da instalação, né, padrão. Então, daquela forma, ele já está aqui selecionando o meu usuário que eu defini como padrão, tá? E as configurações mínimas para essa máquina. No caso, o Debian 8, ele roda com o mínimo de 1 GB de RAM e o disco rígido de 21 GB. A gente pode, lembrando, vir aqui e aumentar essas características, tá? E depois que a máquina tiver sido criada, você pode inclusive alterar, diminuindo, aumentando os núcleos, aumentando ou reduzindo também a memória RAM. Isso é muito fácil de fazer. Então vamos lá, vou criar. Olha lá, o Debian já está rodando juntamente na instalação aí com o OpenSUSE. Vamos entrar aqui para ver o processo. Olha lá, já começou a startar essa ISO, né? E aí a instalação é toda automatizada também do Debian. Então todos os repositórios que estão disponíveis aqui no Gnome Box, ele é feito de forma automatizada se você, né, fazer a instalação expressa disso, tá? Então eu posso vir aqui embaixo, né, para listar todas as máquinas virtuais. Vamos instalar um Ubuntu mais antigo aqui, né? 18. Olha lá, tenho tanto a versão de servidor como a versão de desktops. Vou selecioná-la, né? Você pode alterar, inclusive aqui, não precisa de ser exatamente o que está ali. Pode alterar na senha aqui também, tá? E podemos vir aqui em próximo, né? Olha lá, a gente altera então essas configurações se for de necessidade ou não, né? Então clique em criar, o processo também já vai rodar para o Ubuntu aqui, viu? Vamos dar uma verificada como é que tá essas outras instâncias, né? O OpenSUSE, que foi o primeiro, ó, já está automatizando tudo. Muito legal isso, né? Olha lá o Debian. O Debian também, o processo está em andamento, né? A momento algum eu fiz nenhum tipo de seleção, não precisei de selecionar nenhuma opção para criação de partição, formatação, seleção dos pacotes. Isso está sendo feito automaticamente pelo Gnome Box através da instalação expressa. Então isso é prático porque você às vezes precisa de criar uma máquina virtual rápida, né, uma máquina para teste. Você não tem essa necessidade de personalizar, customizar os recursos aí para ser instalado. Facilmente você vai fazer isso através da instalação expressa. O Ubuntu também já está rodando aqui, né? Já está instalando. Então a gente já tem 3 instâncias, né? Ubuntu, Debian e OpenSUSE instalando. Vamos ver agora uma instalação de uma instância Windows, tá? Então para fazer a instalação Windows, ela não aparece aqui, né, nos repositórios. Aí dessa forma eu tenho que selecionar uma ISO já
baixado. Então você pode fazer isso com Windows 7, Windows 8, Windows 10, tá? Seleciona essa opção aqui e aí você vai na sua pasta onde está a ISO e seleciona ela, tá? Então olha só, olha que legal isso. Você já pode definir o usuário, a senha, e se o seu, né, se você tiver um serial que você queira validar, você pode fazer por aqui. E muito interessante, o Windows também aceita instalação expressa. Ou seja, ele vai criar toda a partição, fazer toda aquela seleção, sabe? Depois que você acaba de instalar o Windows, ele ainda te pede algumas etapas, né, de seleção. E você colocando a instalação expressa, ele vai confirmar realmente com o automático disso aí tudo, né? Então a gente vai aqui em próximo, olha lá, o mínimo de 2 GB, o espaçamento mínimo aí. Vamos criar também uma máquina de Windows. Já vamos entrar nela para acompanhar. Olha que legal, já deu boot da ISO e já está startando então o Windows 10 para o nosso teste aí, né? Muito legal mesmo. Então a instalação já está sendo feita. Vocês verem aí que ela já está sendo iniciada para o Windows 10 também. Vamos ver como é que tá as outras instalações. O Ubuntu também já está copiando os seus arquivos de sistema. A gente tem aqui o Debian também já fazendo a instalação dos pacotes. E a gente também tem o OpenSUSE continuando a instalação aí dos seus pacotes, né? E lá vamos nós de novo lá no Windows 10. Vou colocar a opção aqui que eu não tenho um serial, tá? E aí eu seleciono a versão do Windows que eu quero instalar. Pode ser qualquer uma dessa aqui, não vai influenciar no resultado final. E a cópia e a instalação dessa instância de Windows 10 também está sendo realizada pelo Gnome Boxes, tá? Então lá, a gente está no momento instalando 4 instâncias diferentes de máquinas virtuais. Vamos ver como é que está o consumo aqui, né, do hardware. Olha lá que legal. Vou colocar lado a lado aqui para ficar bem prático, né? Então tá indo bem, suportando bem. Eu estou praticamente zerando aqui, enchendo a minha memória RAM. Olha lá, já está bem alto, né? Forçando bastante o hardware, mas está indo bem. Veja bem, já temos então as VMs já instaladas, Windows 10 prontinho, tá? Temos aqui o Ubuntu. Veja só, já posso entrar. O Ubuntu já está iniciando. A gente tem aqui o Debian também prontinho, né? E vocês viram aí que, né, não precisou da gente fazer nenhum tipo de configuração na etapa de instalação dessas VMs, né? Exceto o Windows 10, que eu tive que selecionar, né, qual a versão. No caso eu escolhi a Pro, mas daí então ele pulou depois toda aquela parte de boas-vindas, de seleção do que apresenta, né, nos produtos da Microsoft, tá? A gente tem aqui uma prévia dele, ó, tá bem funcional, bem rápido também, inclusive, né? A gente vê aí, ó, olha só, toda essa configuração foi feita pelo Gnome Boxes. E aí você consegue manipular essas instâncias, essas máquinas virtuais facilmente agora nessa etapa, tá? Outra coisa legal aqui é o seguinte, para você encontrar, né, os discos virtuais dessas VMs é muito simples. Você pode pelo gerenciador de arquivos aí, o Nautilus no caso, né, do Ubuntu, ou no seu gerenciador da sua distribuição, você entra na sua pasta pessoal e as pastas ocultas estão, né, escondidas aí. Você basta apertar o Ctrl mais a letra H. Ele vai listar para você então todas as pastas ocultas. Você vai entrar aqui então em local, né? Share e procura Gnome Boxes. Images. Olha lá as instâncias aqui, ó, os discos, né? As imagens dessas VMs que estão rodando aí em tempo real. Olha que legal, muito prático, né? Fácil de você copiar depois isso aqui e exportar para um outro Gnome Boxes, mantendo as configurações que você definiu para sua VMware, né? A gente tem aqui também a opção, tá? De fazer o clone dessas máquinas virtuais, tá? Muito simples. Por exemplo, aqui, ó, desligar. Você pode fazer também clicando com o botão direito. Você força o desligamento, abre ele numa nova janela
Então você tem uma janela separada, você consegue fazer uma manipulação por fora aí, né? Você também pode forçar o desligamento, adicionar como favoritos, então ela vai se destacar aí, né, nas demais VMs, se você tiver muitas VMs aí. E também pode ser feito a clonagem, tá? Clonagem, claro que essa clonagem só vai funcionar com a máquina desligada, né? Eu tenho aqui duas máquinas rodando em Linux. No caso do Linux, né, aqui ó, vocês estão vendo aqui, eu posso clicar com o botão direito aqui e ver as propriedades dessa máquina. Olha lá, então, né, o tipo de tela do tipo Spice, né, o gerenciador que é o KEMU. A gente tem mais informações aqui do sistema. Então você pode, por exemplo, gerenciar os núcleos aqui, né, as CPUs virtuais. Algumas outras informações de hardware que você pode ativar, né, o seu CD, seu DVD da sua máquina física real, além de ativar o pendrive, né, as generic mass storage, que seriam os pendrives aí, as portas USBs que estão conectadas, e também pode fazer uma captura aí, no caso um snap, né, olha lá, criando uma nova captura. Então a gente está fazendo um snapshot dessa máquina, caso você precise de voltar ela a algum passo anterior, você pode simplesmente depois reverter o estado dessa máquina aqui. Isso é muito útil, porque às vezes você está fazendo um teste numa máquina virtual e ela é danificada, então através do snapshot você consegue, antes de danificá-la, né, fazer essa imagem, esse snapshot e depois restaurá-la sem problema algum. Muito prático isso, né? E aí a gente vai fazer uma clonagem com o próprio Debian aqui, né? Eu vou fazer o desligamento dele, já desligado, basta você então clonar. Olha aqui o arquivo original dessa instância do Debian, você pode vir aqui e clonar. Então é lá, criou-se, né, uma nova imagem aqui desse Debian que está sendo feita a clonagem. Então em poucos minutos a sua instância ela vai estar disponível. Esse Debian tem 5.6 GB, né, de dados, e você pode ir acompanhando aos poucos aqui. Ela vai fazer essa clonagem perfeitamente. Então feita a clonagem aqui, ó, eu tenho dois Debians idênticos clonados. Ao clicar na máquina ela já starta, tá? Então se você clica aqui, a máquina ela já inicia-se. E aí é bem simples também fazer essa manipulação dessas instâncias, tá bom? Você também, né, aqui pode mudar a visualização. Aqui tá como ícones, né? Aqui a gente pode colocar como listagem, então ela mostra as que estão em execução, as que estão desligadas. Você pode inclusive excluir uma máquina virtual mesmo estando ligada. Olha, para vocês verem, eu tenho aqui, né, os arquivos. No caso eu vou excluir essa máquina, esse arquivo ele vai sumir. Clica com o botão direito e excluir. A máquina estava ligada e você exclui ela sem precisar de fazer aquele desligamento, igual é necessário em fazer alguns outros hypervisors aí, igual o VirtualBox, né? E aí a gente tem aqui também a opção para selecionar todas. Você pode selecionar nenhuma, como pode selecionar todas e mandar fazer uma execução, né, ou uma exclusão de todas as máquinas. A gente tem aqui este menu interessantíssimo por causa dos atalhos que você pode utilizar. Olha só, os atalhos que funcionam no GNOME Box. Então se você quiser, por exemplo, fazer uma abertura do menu principal, você pode apertar a tecla F10 e os outros atalhos conforme essas combinações de teclas que vocês estão vendo aí na tela, tá? A qualquer momento você pode alterar as informações, né, consumidas pelo hardware dessa instância. Então no caso aqui eu posso aumentar mais a memória RAM, eu posso, por exemplo, aumentar mais o HD, e eu também posso aumentar ou reduzir a quantidade aí de CPUs virtuais, tá? Feito isso, você pode fazer aí o start da máquina e ela já vai estar utilizando esses novos parâmetros que foi definido aí, né, nessa configuração.
Então, pessoal, esse foi o Gnome Box, uma ferramenta muito útil, uma alternativa que você que procura algo mais prático, mais simples do que as alternativas já conhecidas no mercado, como o VMware, como o VirtualBox, né? Funciona muito bem aí nos DS do Gnome, tá? Então fica essa dica aí para você que segue o canal do Rafa Android. Então, pessoal, essa foi mais uma dica, né, do Gnome Box. Você que quer criar aí uma máquina virtual de forma fácil, existe coisa mais fácil do que o Gnome Box? Infelizmente, você só vai ter essa peixada aí no Linux. Você do Windows vai ter que, infelizmente, continuar utilizando o VirtualBox. Ou melhor, venha para o mundo open source, utilize Linux, seja livre. Pessoal, então fica aqui aquele agradecimento. Não deixe de acompanhar o nosso site do Rafa Android para você seguir, né, conferir essas dicas e todos os tutoriais já lançados aí no nosso canal. Fica então aquele forte abraço. Valeu!